Então, queridos, oficialmente, boa noite, né? É nós. Vamos lá, precisamos começar, né? Diga-se de passagem, eu fui convidado hoje à noite, tem um evento numa igreja lá em São João de um amigo meu, e tem um convidado especial e tal, e ele mandou 2 convites para mim, mandou um semana passada, gravou áudio, hoje de manhã de novo, mandou áudio, mandou foto e tal. Eu queria muito que eu estivesse lá, mas eu disse, não, infelizmente eu não posso. Eu já faltei 2 aulas esse ano, e professor faltar aula não é correto, né? E claro que com justificativa, né? Mas eu não pretendo ficar faltando, né? Tem que estar fazendo essa logística, né? Se der tempo, quando terminar aqui, se tiver alguém lá, eu vou passar pelo menos para dar um abraço, né? Nos amigos. Mas primeiro o foco é aqui e agora. Então a gente está estudando, né? Sobre o tema ou não é. O apóstolo Luiz Carlos, ele é professor de língua portuguesa, né? E aí, certa feita, ele me corrigiu. Ele disse, ó, pastor Cristo, evita usar o né. Substitui o né por não é. Que na língua portuguesa, segundo ele me explicou, é a forma correta. Então, em vez de a gente falar né, eu deveria me dizer não é. Mas escola de líderes se aprende até língua portuguesa, embora não seja a minha especialidade. Então, nós estamos estudando sobre a Bíblia nos ensina quem é Deus. Então, o tema aqui, o objetivo dessa lição é aprender um pouco mais sobre Deus, né? É óbvio que a gente não vai esgotar o assunto, até porque ninguém sabe tudo, né, sobre Deus, é um eterno conhecimento. Tem até uma passagem na Bíblia, no livro do profeta Isaías, né, que diz, né, embora você não me conheça. Imagina, o profeta Isaías, camarada que mais teve revelação acerca de Jesus Cristo, de todos os profetas, ele é considerado profeta messiânico, porque foi o profeta que mais declarou profecias acerca de Jesus. E esse cara aí, né, ele foi usado para dizer, né, embora tu não me conheças, né? Então, imagina, né? O conhecimento de Deus é um aprendizado contínuo. Né? Todo tempo a gente está aprendendo. E vai ser assim até a volta de Jesus. O objetivo da aula é aprender a Deus principalmente sobre uma perspectiva bíblica, né? Embora o maior e melhor conhecimento de Deus a gente tem no dia a dia, na nossa vivência diária andando com Deus. Você vai numa célula, vem num culto, você recebe uma palavra, você é ministrado, tudo isso acrescenta, enriquece, né, o nosso conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. No entanto, nada substitui as nossas experiências diárias, né? Teu dia a dia com Deus, a tua devocional, as experiências que Deus te proporciona, as provações. A gente falou na aula passada, né, sobre Deus nos submete a provas. Então essas provações vão nos moldando, vão ampliando a nossa fé. Jó disse, né, um personagem muito conhecido da Bíblia, ele vai dizer no finalzinho do livro de Jó, ele vai dizer assim, antes eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E como é que Jó, ele pôde declarar essa frase? Que agora ele tinha um entendimento de Deus de alguém que estava vendo a Deus, né? É como se ele estivesse vendo face a face. Foi fruto, será talvez, do estudo bíblico de Jó, né? Do extenso estudo bíblico dele. Na época não tinha Bíblia, talvez ele tinha acesso a alguns pergaminhos, o Pentateuco, né, de Moisés. No entanto, eu tenho certeza que o maior conhecimento de Jó foi por causa de tudo que ele viveu, né? Todas as experiências de perda, e depois ele vê Deus restituindo tudo, as experiências ao lado dos amigos, né? Que muitas vezes pareciam ser inimigos. Então tudo isso que fez Jó ter um entendimento da pessoa de Deus muito mais amplo do que ele tinha. Então guarda bem isso, né? Mas aqui em sequência ao material, a lição 4, né, do nosso livro módulo 1, Formando um Líder de Êxito, nós aprendemos na aula passada, né, que existem praticamente 2 conjuntos de qualidades de Deus, um que está ligado ao caráter
ou seja, as qualidades morais de Deus e também a sua personalidade. E aí nós começamos a aprender, né, as qualidades da natureza de Deus. Primeiro, aprendemos que Deus é Espírito. Depois aprendemos que Ele é fonte de toda a vida, né? Tudo vem dEle, né? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aprendemos que Deus possui uma personalidade. Aprendemos que Ele é infinito. E aí dentro desse tema, Deus é infinito, esse tema ele se subdivide, né, em vários tópicos. Então dentro desse tema, Deus é infinito, nós aprendemos que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. E agora, na sequência, o próximo tópico, Deus é um Deus onisciente, ou seja, um Deus que conhece tudo. Quando você, não está escrito aqui na apostila, né, a palavra onisciente, mas se você ouvir alguém dizer onisciente, quer dizer alguém que tem todo o conhecimento, é alguém que conhece, é onipresente. E todo poder, onipotente. Então ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onisciente porque conhece tudo, onipresente porque ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e onipotente porque ele tem todo o poder. A gente vai aprender isso na sequência. Então, ele é um Deus onisciente, ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas, né? Salmo 139, que é um salmo muito conhecido, salmo de Davi, ele vai dizer, né? Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheceste, e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta. Puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Depois, na sequência, ele já vai estar falando um pouco mais da onipresença. Mas aqui, Deus declarando, Davi declarando, né, através desse salmo, que Deus conhece tudo da vida dele, conhece o assentar dele, o levantar, conhece os pensamentos dele, esquadrinha o andar, o deitar, né? Conhece os caminhos, ou seja, não tem como esconder nada de Deus. Não há a mínima possibilidade de a gente esconder alguma coisa de Deus. É só questão de tempo, até porque a palavra de Deus diz que tudo que está encoberto vai ser revelado. Então, tentar esconder alguma coisa de Deus é só protelar, né? Porque na verdade Ele já sabe tudo. Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. O Salmo 44, 21. Salmo 44, 21 vai dizer, né? Não teria descoberto Deus, visto que Ele conhece os segredos do coração? Olha só, Ele conhece os segredos do coração. 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para o que está diante dos olhos. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus ele tem o poder de ver lá dentro da nossa alma, né? A palavra coração no Antigo Testamento e alma e mente é praticamente tudo a mesma coisa. Tá? Então alma, coração, mente é tudo a mesma coisa, para facilitar para vocês. Jeremias 17, vai dizer, né, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá?
Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Jesus diz que nenhum fio de nossa cabeça cai sem que ele permita. Lucas 12, 7. Então, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né? E nem mesmo um pardal poderá cair do chão sem a sua permissão. Mateus 10, 30. Deus tanto tem conhecimento dos fatos no passado, presente e futuro, assim como também detém toda a sabedoria relativa à ciência. Isso está em Romanos 11, 33, vai dizer, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, resumindo, né, Deus é onisciente, Ele conhece tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todos os pensamentos de cada homem no planeta, inclusive os nossos. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele conhece passado, presente e futuro de cada um de nós e de tudo que vai acontecer. Por isso Ele é chamado de Deus, né, porque Ele é o cara, né? Ele sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Letra C. Deus tem todo o poder. Ou seja, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso e detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Estou falando assim rápido, tá? Porque para a gente ganhar tempo, começamos um pouquinho atrasado, mas se alguém precisar interromper, é só levantar a mão, dar um grito aí, né? Você já sabe que ao vivo pode fazer pergunta, pode interromper o professor. Online, quando é gravado, não dá. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então aqui o próprio Deus declarando para Abrão que ele era e continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Depois, Salmo 147, versículo 13. Ao 18, vai dizer: Pois ele fortalece os ferrolhos das tuas portas e abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele concede paz aos teus termos e te farta com o melhor do trigo. Envia o seu mandamento à terra e sua palavra corre velozmente. Ele espalha a neve como lã e esparge geada como cinza. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir o seu frio? Manda a sua palavra e os derrete. Faz soprar o vento e correm as águas. Amém? Então aqui, demonstrações da onipotência de Deus, do poder de Deus. Aqui na minha Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz que o Salmo 147, ele é chamado de hino ao onipotente. É até interessante ler o Salmo todo em casa, né? Mas bem bacana aqui, Salmo que mostra o poder de Deus. Depois, Jeremias 23, 17. Beneficência? É dessas três coisas juntas ou não? Invocação, palavra do Senhor pela sua beneficência. Beneficência, até onde vai o meu conhecimento, está mais ligado à bondade, né? Mais ligado à bondade de Deus, que é uma pessoa beneficente, né? Que leva benefícios, né? Que oferece benefícios. Então, isso está mais ligado à capacidade dele de exercer bondade, altruísmo, benignidade, né? Na direção do ser humano, dos seus filhos principalmente.
Jeremias 23:17 vai dizer: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito de seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre nós. Então Deus, ele tem o poder, né, de proteger um filho dele, ao ponto de não permitir que nenhum mal lhe alcance, né? Isso está ligado à onipotência de Deus. Se Deus decidir que ninguém toca, né, num fio de cabelo da Natasha, pode levantar um inferno inteiro, pode levantar a capetada toda, os demônios, tudo do planeta. Nós vamos acabar com a vida dessa moça. Deus disse não, é não. Né? Nem no fio de cabelo. E acabou. Por quê? Porque Ele é Deus. Assim era a proteção de Deus na vida de Jeremias. Embora Jeremias foi um profeta que sofreu muito, né? Mas tudo com a permissão de Deus. Porque se Deus decide proteger ou abençoar alguém, ninguém pode impedir. Assim também como se Deus decide punir, também ninguém pode impedir. Mateus 19:26. Mateus 19:26 vai dizer: Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Okay? Eu gosto sempre de dizer a frase que a palavra milagre, ela só existe no nosso vocabulário. No vocabulário de Deus não existe a palavra milagre, porque para Deus o milagre é um detalhe, o impossível é um detalhe. Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Então o que Deus quer que aconteça, ele só dá uma voz de comando e pronto. Né? É meio parecido com aqueles, como é que diz, aqueles magos da lâmpada lá, como é que chama? Os gênios da lâmpada, né? Só que Deus, claro, né, nem se compara. Então Deus tem todo o poder. Ele pode realizar tudo o que quiser, porque está ao seu alcance fazer isso. Ele não tem nada que seja limitado para ele, né? Nós somos limitados. Nós dependemos dele para tudo. Eu ainda semana passada orei por um senhor no hospital. Não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês, não me lembro o dia que eu orei por ele. Pessoa já com uma idade avançada, né? Orei pela cura. Até a informação que eu tenho é que ele ainda está vivo, né? O médico já chegou a dizer que já chegou a ameaçar a família de desligar os aparelhos e tal, a pessoa está ligada em aparelhos porque os órgãos não estavam funcionando direito e tal, mas ele ainda está vivo. Então nós oramos crendo no milagre, só que ainda assim nós temos a dependência de Deus, porque quem tem a chave da vida e da morte não somos nós, é Deus, né? Então se Deus decidir que aquele homem, no caso que eu orei, né, o nome dele é Salvador, que ele permaneça entre nós, ele vai permanecer, mesmo que o médico diga o contrário. Agora, se Deus disser não para nós, ou não para a família, né, do seu Salvador, e sim para os céus, ninguém pode ir contra ele, porque ele é o autor da vida. Nós, na força da expressão, a gente usa, né, um texto bíblico bem conhecido, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, perante esse texto bíblico, dá a impressão que o ladrão, que muitas vezes é interpretado como uma figura de Satanás, embora ali no texto bíblico o ladrão está falando do salteador das ovelhas, né, ou seja, aquele que não é o pastor das ovelhas, e também não é o mercenário, que é aquele que é o funcionário contratado. Biblicamente, segundo a oração de Ana, que está lá em 1 Samuel, quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então o ladrão tem poder para matar? Tem, mas se Deus autorizar. Porque se Deus disser não toca, nem ladrão, nem bandido, nem capeta, ninguém faz nada. Ele continua tendo o controle de tudo.
Salmo 103 diz que Deus reina sobre todos os reinos. Então ele nunca perdeu o controle. Ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Por isso que a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento dele. Isso está ligado à onipotência de Deus. Depois, Deus é transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Ele é diferente de tudo e de todos e ele é independente da sua criação. Olha só o que diz em Êxodo 24. Êxodo 24, do 9 ao 18. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel debaixo dos seus pés, e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Mas Deus não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Arão e Hur ficam conosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés no meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Chamou a atenção esse versículo 10, que diz que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos viram o Deus de Israel, e diz que debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Debaixo dos seus pés, uma calçada de pedra de safira. Eu não entendo muito de joias, mas só debaixo dos pés dele já tem um tapete de pedra de safira. Alguém já viu algum poderoso desse planeta em cima de um tapete de pedra de safira? Só Deus para poder. Então ele é diferente. Isaías 6, do 1 ao 3. Isaías 6, do 1 ao 3 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma das características que distingue Deus de todos, de tudo e de todos, dentro também dessa transcendência de Deus, é o fato de Deus ser o único que é santo, santo, santo. Ou seja, ele é totalmente separado. Nós também somos santos, pessoas que se separam, que se consagram, mas vira e mexe a gente acaba deslizando. Vira e mexe a gente acaba cometendo algum erro, não tem como. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos depender do sangue de Jesus. Se não for o sangue, nós estaríamos perdidos. Agora Deus não, Deus nunca pecou e não pode pecar. Ele é totalmente separado. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele criada. 1 Reis 8, 27...
Se alguém quiser abrir em Atos 17, 24, para a gente ganhar tempo, alguém abre lá em Atos 17, 24. Eu vou ler 1 Reis 8, 27. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Os céus e até o céu dos céus não se podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, a gente sabe que Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, edificou, né, um templo para Deus, mas se nem os céus podem conter a Deus, tamanha a sua grandeza, a sua transcendência, jamais que uma construção, né, um templo poderia conter toda a grandeza de Deus. Alguém achou aí Atos 17, de 24 a 25? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Então, muitas vezes, né, se vê, eu já vi isso acontecer no passado, né? Às vezes pregadores da palavra, né, causando uma impressão, né, que Deus depende do nosso serviço, que Deus depende dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Na verdade, Ele não depende de nada, né? Claro que Deus espera que a gente sirva a Ele, que nós possamos ser fiéis nas finanças, né? Dízimos, ofertas, primícias. No entanto, Deus não depende de nada nem de ninguém. Se eu falhar no dízimo, o problema é meu. Se eu falhar, não quero ser um ofertante, não quero plantar nada, também não vou colher nada. O problema é só meu, né? E se eu não quiser servir Ele, o problema também é só meu. A obra continua e Deus continua, né? Então, embora Ele quer contar com cada um de nós, né? Como foi dito ali, Ele não habita em templo feito por mão de homens, porém, é bom lembrar que como Ele é onipresente, Ele tem o poder também de estar, não só em nós, né? Porque Deus habita em nós, através do Espírito Santo, mas Ele também habita no ambiente, né? A glória dele, a Shekinah dele, né? Quando Deus decide realmente vir com força, né? Isso acontece muitas vezes num culto ou num retiro, acontece, né? Quando as pessoas ali se consagram, ficam ali 3 dias buscando a Deus, tem momentos que a gente percebe que está denso, né? Deus vem com força. Então você consegue perceber a presença de Deus no ambiente. Então, isso é real. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Okay? Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado, ninguém pode criar Deus, ele é incriado, e existe à parte da criação. Ele está à parte da criação. 1 Timóteo 6,16 vai dizer: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Okay? Então, ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Um detalhe aqui, né? Coincidentemente, esse texto aqui está dizendo, né, que ninguém
nenhum dos homens viu, nem pode ver. E não sei se vocês prestaram atenção naquele texto de Nadab e Abiú, ali de Moisés, diz que eles viram Deus, né? Em cima de um tapete de safira ali, né? Tem outra passagem também que fala que Deus, né, Eu teria que... Agora não dá tempo para fazer isso, mas eu prometo dar uma olhadinha com mais calma nessas questões aí e trazer isso na próxima aula. Porque, biblicamente, realmente ninguém viu a Deus, né? Ninguém viu a Deus. Agora, existe na Bíblia as teofanias, né? O que é teofania? Teofania são aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, quando normalmente a Bíblia fala do anjo do Senhor, não é anjos, é anjo. Anjo do Senhor normalmente se refere a Jesus, né? Por exemplo, aquele quarto homem na fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo indica que era Jesus, né? Pelos detalhes que estão ali informados, né? Aquele homem que estava lá no lado do rio, com Ezequiel, que Ezequiel, quando estava diante dele, chegou a cair no chão, né? Não se aguentou em pé, provavelmente era Jesus, né? Então, há quem diga que o próprio Melquisedeque, né, que depois que Abraão veio de uma guerra, né, com vários reis, e esse homem trouxe vinho para celebrar uma ceia com Abraão, e ali Abraão entregou para ele o dízimo de tudo. Há quem diga que Melquisedeque era uma aparição de Jesus, por causa dos detalhes, né? Diz que ele era o príncipe de Salém. Salém é terra de paz, né? Quem que é o príncipe da paz? Né? Jesus é o príncipe da paz. Diz que ele não tinha genealogia de dias. Então há quem acredite que ele podia ser o próprio Jesus. Ok? Então, aí nesse sentido de ver Deus Filho, aí sim, né? Deus Filho foi visto, né? Jesus foi visto. Agora o Deus Pai é que realmente, pelo texto, ninguém nunca viu, né? A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo, como o seu Deus. O fato de ele ser transcendente não significa que ele não possa estar no meio do seu povo. Levítico 26, 11. Quer ler? porém o tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Amém. Ezequiel 37, 27 diz: o meu tabernáculo estará com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Depois, 2 Coríntios 6, 16. Diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 16. Ok? Perante a luz, é isso? 1 Timóteo 6,16. Mas aqui no caso, quando diz que Deus andou no meio do seu povo, ele andou com a presença dele, né? Era a glória, né? Durante o dia era uma nuvem, né, que cobria eles, impedindo daquele sol forte do deserto, né, fustigar eles, e à noite era uma coluna de fogo. Que o deserto é assim, durante o dia ele é quente de morrer, e à noite é frio de matar, né? Então, à noite Deus botava uma coluna de fogo e esquentava eles, né? E durante o dia uma nuvem, para proteger eles daquele calor do deserto. Então, era assim que Deus estava no meio deles, né? Era através de uma nuvem de glória, né? E à noite
uma coluna de fogo. Não era um visível. Nem Moisés, né? Quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, a Bíblia fala que era uma sarça que não se consumia, mas não mostra uma aparência de Deus. Enfim, a gente volta a falar sobre esse assunto, tá?